Eu sou Antônio Andrade, especialista em fisioterapia e terapia intensiva, e o tema de hoje, como identificar e corrigir as assincronias de ventilação mecânica com segurança. Então, a gente vai abordar hoje assincronias de uma forma prática. Vamos lá. Aqui atrás eu vou fazer uns desenhos, é bom desenhar para aprender a sincronia, assim a pessoa consegue entender melhor, e a gente vai ter alguns casos clínicos, algumas disfunções para você entender correlacionando com casos clínicos, que é dessa forma que vai acontecer na prática. Você não vai atender um gráfico, você atende o paciente. Por isso, para atuar nas assincronias, você tem que ter a capacidade bem clara aí de resolver casos clínicos. Vamos para o primeiro ponto. O que é uma sincronia paciente-ventilador? A sincronia paciente-ventilador é quando você tem a incapacidade de o ventilador gerar a ventilação para o paciente de uma maneira sincronizada. Ou porque o paciente está apresentando alterações e o ventilador não consegue dar, ou quando os ajustes do ventilador ou alterações do ventilador estão causando essa falta de sincronismo. Então, a sincronia não é só o ventilador. Vocês viram que quando eu coloquei aqui uma definição simples, sem ser a definição de livro, que, na verdade, uma sincronia é quando há essa falta de sincronia entre o que o paciente quer e o que o ventilador está mandando. Pode ser a causa do paciente ou a causa pode vir do ventilador. Quando você vai resolver uma sincronia, a primeira coisa que você tem que saber é isso. Da onde está vindo a sincronia? Qual é a causa da assincronia paciente-ventilador? Além disso, de identificar e saber que a sincronia pode vir do paciente e do ventilador, e essa falta de sincronismo, quando o ventilador está mandando e o que o paciente está pedindo, nós temos que entender que a sincronia não é sinônimo de taquipneia. Se o paciente está taquipneico e o ventilador está dando a ventilação que ele está pedindo, não está tendo uma sincronia. Então, a sincronia é quando não há esse sincronismo. É quando não tem essa correlação entre demanda e capacidade do ventilador mecânico. Se ele está conseguindo gerar na demanda o que o paciente está pedindo, o que ele está dando, não está tendo a sincronia, o paciente está apresentando um ataque pinéia. Não são sinônimos. Entendeu? Que pode ser da causa do paciente ventilador. Que, na verdade, você tem que ver que não está tendo sincronismo. Como você vai perceber isso na prática? Você vai perceber avaliando o paciente como um todo e avaliando a monitorização gráfica. Então, é extremamente importante o fisioterapeuta dominar esse conhecimento. Por quê? Porque a sincronia aumenta as complicações da terapia intensiva, aumenta o tempo do paciente em ventilação mecânica, aumenta o risco de mortalidade para esse paciente. Por quê? Você causa uma inabilidade do ventilador manter essa ventilação de maneira sincronizada. Então, causa lesão muscular, pode ter repercussão hemodinâmica. Com o aumento do tempo da ventilação mecânica, vai ter todas as complicações em decorrência da manutenção da ventilação mecânica. Vamos dar um exemplo, no caso concreto. Quando eu pego um exemplo prático, um exemplo de paciente mesmo, fica mais fácil de você entender. Sincronia tem que desenhar. Então, se a gente sabe que a sincronia é quando a capacidade do ventilador de dar o que o paciente está pedindo não está acontecendo, não está tendo sincronismo, causa lesão, causa complicações para o paciente. Nós temos que saber bem identificar na monitorização gráfica e na avaliação completa do paciente. Os principais gráficos, né, que a gente vai avaliar: gráfico de fluxo, gráfico de pressão, gráfico de volume. Atrás da linha pontilhada, fase ins, depois da linha pontilhada, fase expiratória. Vamos dar um exemplo do caso clínico. Você pegou um paciente e você olhou no gráfico de fluxo e o paciente está assim. Ventilando em PSV, taquipneico com a frequência de 28 incursões por minuto. E aí chamam você e diz: fisioterapeuta, o paciente está com a sincronia, o paciente está mal adaptado da ventilação mecânica. Você vai chegar e vai olhar e vai dizer: ó, né, que o paciente está mal adaptado, o paciente está apenas taquipneico. O gráfico de fluxo, o fluxo está chegando a zero, não tem presença de auto-PIP, o paciente está puxando e não está tendo nenhuma assincronia de ciclagem, assincronia de fluxo,
não tem nenhum padrão aí de disparo ineficaz, não está tendo autodisparo, não está tendo duplo disparo, não está tendo disparo reverso, não está gerando autopip, então não tem uma sincronia. Você olhou na monitorização gráfica, viu que não tinha uma sincronia. Um exemplo do caso clínico. O que é que pode estar causando? Aí tem que ver o que é ataque, o que é que está gerando ataque pinéia e vai ser corrigido o ataque pinéia. E não você ficar mexendo no ventilador. Aí vem outro caso. O paciente está assim. Gráfico de fluxo. Tem o pico de fluxo inspiratório. Quando o fluxo chega a zero, vem outro pico de fluxo inspiratório. Depois tem a fase expiratória, gerando volume corrente lá em cima. O que é que pode estar acontecendo? Um duplo disparo. E aí você acha que está dando um volume corrente correto para o paciente e está acontecendo uma sincronia que você vai ter que corrigir. Então, para você atuar nas assincronias, você tem que conhecer os gráficos que apresentam um padrão de normalidade, padrão de normalidade na monitorização gráfica, olhar no gráfico e ver as alterações que representam a normalidade e aí ir buscar as causas, se é em relação ao paciente ou em relação ao ventilador. Quais os tipos de assincronia que existem? Nós vamos ter assincronias relacionadas ao disparo, assincronias relacionadas à ciclagem, assincronias relacionadas ao fluxo. Lembrando que vai ter a causa do paciente e a causa do ventilador. Quais são as assincronias relacionadas ao disparo? Disparo ineficaz, quando o paciente puxa o ar e o ventilador não percebe que ele está solicitando e aí não dá a pressão, então é um disparo ineficaz. Duplo disparo é quando tem dois disparos simultâneos, dispara um e depois vem um outro disparo sem ser sincronizado com o paciente. Então, você tem dentro de uma mesma fase aí inspiratória dois disparos, um duplo disparo somando esse volume inspiratório. Disparo reverso é quando um disparo manda um ciclo inspiratório e aí o paciente, depois, por reflexo, tem uma contração da musculatura inspiratória e tem um novo disparo. Aí é o disparo reverso, diferente do duplo disparo. O duplo disparo, a causa é o paciente que está gerando duplo disparo. Já no disparo reverso, o ventilador manda de uma maneira controlada e, por reflexo, a musculatura inspiratória é contraída e aí o ventilador dispara de novo. Algumas vezes é difícil de você identificar se é um duplo disparo ou disparo reverso. Você tem que ver bem na monitorização gráfica se o primeiro disparo foi de uma maneira controlada para identificar se está apresentando esse disparo reverso. Outra forma de assincronia, autodisparo. Autodisparo é quando acontece o disparo sem o paciente solicitar. Então, está disparando de forma automática. Assincronia de ciclagem. Ciclagem prematura e ciclagem tardia. Então, o disparo é quando manda, né? O início do ciclo inspiratório. A ciclase é quando passa do ciclo inspiratório para o ciclo expiratório. Então, o disparo, quando começa o ciclo inspiratório, ciclagem do ciclo inspiratório para o ciclo ex. Vamos demonstrar aqui em mim. Se eu fosse o ventilador e aqui esse pulmão de teste fosse o paciente. Aqui seria o disparo. Ciclagem, o ar passa para a fase ex. Então, aqui, se eu fosse o ventilador e o pulmão de teste é o pulmão do paciente, eu sou o ventilador, disparei, ciclou, fase expiratória. Então, na sincronia de disparo foram aquelas que eu debati, 4 assincronias de disparo. A sincronia de ciclagem vão ter 2. Ciclagem prematura ou ciclagem tardia. Então, se eu... Isso foi o pulmão. E antes de passar para a fase expiratória, o paciente começa a contrair a musculatura expiratória, vai ser uma ciclagem tardia. Se eu insuflo o pulmão e passa da fase ins para a fase ex, antes do paciente parar de contrair a musculatura inspiratória, é uma ciclagem prematura. A sincronia de fluxo. Fluxo insuficiente ou fluxo excessivo. Fluxo insuficiente, o paciente está querendo mais fluxo e o ventilador não está dando. E o fluxo excessivo,
o ventilador está dando um fluxo maior do que o paciente quer. Para cada uma dessas assincronias, vocês vão ter a causa gerada pelo ventilador ou gerada pelo paciente. E para corrigir, você tem que entender qual é essa causa. Você tem que ficar claro para você qual a causa para ir gerar a intervenção de uma maneira assertiva, da maneira concreta. E se eu não souber avaliar e tratar as assincronias, o que acontece? Primeiro, que você vai ficar inseguro dentro da terapia intensiva. Segundo, que você vai gerar intervenções desnecessárias no paciente, aumentando o tempo de ventilação mecânica, piorando o quadro, muitas vezes fazendo com que o paciente volte para o modo controlado, ou fique mais sedado, ou use bloqueador neuromuscular, porque você que era o fisioterapeuta, que era para ter o domínio de qual intervenção gerar, qual alteração realizar no ventilador, para deixar o paciente bem adaptado, você não sabia. Então, você nem é visto como referência na área, não tem segurança e ainda causa mal para o paciente. Você tem que saber a sincronia. Antônio, ok, eu tenho que saber, mas como é que eu consigo aprender? Você tem que ter o conhecimento básico da fisiologia, conhecimento básico da fisiopatologia, conhecimento básico da ventilação mecânica. A partir do momento que você tem essa base, você vai começar a estudar as sincronias e sempre que estudar, tentar identificar o que é que pode estar causando em relação ao ventilador esse tipo de assincronia e o que pode estar causando em relação ao paciente esse tipo de assincronia. Quando você sabe o que está causando em relação ao ventilador e causando em relação ao paciente, você tem uma hipótese do que está causando e vai naquela hipótese gerar intervenção. E isso pode ser treinado, não é um dom, não é aquela pessoa sabe resolver muita sincronia porque trabalha muito tempo dentro da terapia intensiva. Não, não é isso, é treinamento. Treinamento com discussão de caso clínico, treinamento com uso de simulador de ventilador mecânica. É isso que vai fazer você desenvolver a capacidade de avaliar uma sincronia e definir a intervenção.